Boa noite. Bom, são é 1 da manhã e eu vou falar para vocês o diário da glicemia do dia 5, tá? Então, 5º dia do meu diário da glicemia. Para quem não sabe, eu tô com quem tá chegando agora, com um leitor de glicemia no braço. Aqui ele vale por 14 dias, então a gente ainda tem alguns dias aí pela frente. Se você não está entendendo nada, você pode voltar nos outros 4 vídeos do Diário da Glicemia e lá tem toda a história desde o princípio, por que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo. Bom, eu quero falar de hoje, aliás, de ontem, né? Quero falar sobre o dia sábado, 14 de agosto. Então é o seguinte, minha primeira medição da glicose, da glicose, deu 83. Não, perdão. Deu 88, tá? Ele estava assim entre 85 e 88, eu vou considerar o número maior, 88. E aí, em jejum, eu fiz aquilo que eu combinei com vocês ontem. Eu tomei um café preto adoçado com estévia. Gente, bom dia. Estou em jejum de várias horas. E aí, conforme prometido, eu vou aqui adoçar o meu cafezinho puro com estévia colorandina. Então, eu tô usando... Peraí que tá difícil filmar tudo. Só um minutinho. Ó, então, a pazinha da colorandina. Eu vou colocar uma medida. Ó, essa tá grandona. 2, vou botar 3. Tá? Mexendo. E vou tomar o meu café, ó. Tô provando para vocês que... Nossa, que delícia. Adoça mesmo. É bem doce. Tinha que ter colocado 2, viu, gente? No máximo. Mas é bom que se for dar sinal de glicemia... Nossa, ficou bem doce. Nossa, não coloquem 3 no café nunca. A não ser que vocês gostem bem doce. Não tem nenhum amargor. O vídeo aqui é tratando sobre glicemia, mas eu não posso deixar de falar da estévia colorandina, que é a que eu uso, que é folha pura. Depois eu pretendo... Gente, só tem mais 10 dias de teste. Tem muita coisa para testar, mas depois eu pretendo fazer com uma estévia comum, que tenha como base outros veículos. Nenhum amargor, muito bom. O vídeo acabou ficando de propaganda da colorandina? Ficou, mas eu não me importo porque eles merecem. Maravilhoso. Eu não gosto mais de café adoçado, então para mim tá um sofrimento. Eu preferia esse café puro. Mas que tá doce, bem doce. Agora, eu vou começar a medir. Então eu vou medir agora e depois eu vou medindo de 15 em 15 minutos para ver como é que tá a glicemia. Vamos ver o que a estévia faz no sangue, tá bom? Os vídeos desse episódio estão nos meus stories. Então vocês vão nos meus stories, já estão nos destaques também. Então se você está vendo esse vídeo depois, você vai lá nos meus destaques, Diário da Glicemia, e tem os vídeos eu adoçando o meu café, tomando café,
e mostrando tudo, tá? Então, como é que foi? Uma xícara de café pequeno, expresso, normal, adocei com estévia, colorandina, tá? Eu usei 3 pazinhas, o que é uma quantidade grande, mas assim, eu não podia ingerir tão pouco que, né? Porque a dose dela já é um negocinho assim desse tamanho. Então eu botei 3 pazinhas meio cheias, ficou doce pra caramba. Nem um pouco amargo, mas extremamente doce. E aí eu queria mostrar pra vocês que interessante. Isso eu fiz questão de registrar bem direitinho. Hoje eu passei o dia em casa, então eu tô com tudo disciplinadinho. Então eu tava aqui, ó. É de baixo pra cima, tá? Então eu tava com 88. Essa marquinha significa que eu tomei o café, eu anoto aqui. Isso eram 11h48. Ao meio-dia, né, 12 minutos depois, 83. Depois, 83, 82, confiram o horário ali do lado. 82, 83, 81. Esse 81, 2 horas depois praticamente. Aí 83, 82. Perdão. 81, 79, 77, 78. Tá? Não, eu não tenho cupom de desconto da Colorandina. Eles conhecem meu trabalho e eu gosto muito do trabalho deles, mas não somos parceiros comerciais. Eu falo muito da Stevia Colorandina porque eu uso, tá? Por que eu usei a Stevia Colorandina? Poderia ter usado uma outra Stevia? Poderia ter usado alguma outra Stevia que fosse Stevia pura. A Stevia da Colorandina é a folha moída. Então, não tem ali nenhuma associação com um outro adoçante ou com maltodextrina, não tem um veículo que, de repente, esse veículo viria a afetar a minha glicemia. Então, assim, só tinha café e folha de estévia moída, tá? Então, olha que interessante. A minha glicemia, ela baixou de 88 para 78 num período de 2 horas, tá? Eu continuei a medição depois. Não continuei. Quer dizer, continuei, mas com um espaço de tempo. Então, dá pra gente dizer que a estévia reduz a glicose? Existem vários artigos de médicos estudiosos de low carb, principalmente médicos americanos, que dizem que a planta estévia é hipoglicemiante, ou seja, ela baixa a glicemia. Existe também muita controvérsia com relação a isso, tá? Então eu não vou dizer que ela baixa a glicemia, quer dizer, em mim abaixou, tá? Ou foi o café, ou foi a estévia. Como o café não tem caloria nenhuma, é amargo, não desperta nada, né? Não existe assim nenhum respaldo que diga que o café abaixa a glicemia. E não era um café amargo, era um café que estava bem doce. Então tinha tudo para ter elevado ao menos um pouquinho. Então o que eu posso concluir? Que a estévia pura, a estévia, se for estévia com outras coisas, aí tem que analisar as outras coisas. A estévia pura não elevou a minha glicemia, tá? Então eu fico mais seguro para fazer as minhas sobremesas com estévia, principalmente porque rolou uma polêmica há um tempo de uma respeitável chefe low carb dizendo que a estévia elevava a glicemia, inclusive dizendo que a estévia colorandina tinha açúcar. É um absurdo, né? Isso a gente sempre soube na teoria, mas eu provei no meu sangue, né? Esse chip que está aqui, ele mede o meu líquido intersticial, né? Então, a gente tem argumentos aqui científicos. Vai valer a pena repetir essa experiência com a estévia mais para frente, mas amanhã nós faremos com eritritol.
Amanhã que eu digo é hoje, né? Mas quando eu acordar. Bom, aí, gente, espera aí. Às 15 horas... Espera. Às 16h48. Não fui. Tá faltando uma foto aqui. Ah, perdão. Aqui. Às 15 horas, às 15h05, eu almocei. E aí tinha muita gente falando, tira de um prato comum, arroz e feijão e tal. Bom, hoje era dia de feijoada. Então eu aproveitei para pedir uma feijoada. E eu fiz um belo prato de feijoada com tudo que eu tinha direito. Arroz, feijão, farofa, linguiça, os pertences, a couve, o torresmo, tá? Esse foi meu prato. Num primeiro momento, eu achei até positivo. Porque eu tava com 81, essa é a marquinha, tá? Às 15h05. Aí 83, 82, 87, 90, 98, 100, 113. Aí eu achei engraçado. É de baixo pra cima. Pera. Tá. Ih, não, fiz besteira. Minha refeição foi às 15h05, tá? Então eu cheguei às 15h32 em 107, tá? Depois ele baixou para 96, 89, 90. Saco. Aí, 98, 96. Aí ele começou 97. Aí ele subiu para 100. Eu não sei se esse valor aqui, se o aparelho tava bom da cabeça, porque ele sobe para 97, depois cai para 95, esse 100 aqui no meio, não sei. Mas de qualquer forma, aí 85, 93, 96. E nisso eu comi esse prato que eu mostrei para vocês e não comi mais nada, só água. Água, água. Eu tô com água até agora, 1h13 da manhã, eu tô só com água. E o detalhe é que às 22h12, minha glicemia chegou em 113. Depois 92. E agora as últimas. 103, 108, 110. Esclarecendo, esses valores são valores absolutamente comuns, tranquilos, saudáveis para quem come, né? Eu teria que me preocupar se ela ficasse, depois de comer, acima de 180, tá? Pela teoria. Só que a minha dieta, normalmente, é uma dieta de glicemia baixa, né? Para não liberar insulina. Então, para mim, esses valores aqui, de 113, são valores altos, porque as minhas refeições comuns, cetogênicas e low carb, nunca chegam a isso. Vocês que estão acompanhando sabem. Mas o que eu achei engraçado foi o seguinte. Duas coisas que eu tenho para falar. Primeiro, quando eu comi o risoto, eu comi 3 colheres de sopa, super medido, e eu fui para 108, né? Essa feijoada tinha muito mais do que 3 colheres de sopa, muito mais. E eu cheguei em 113. Então, assim, que eu consigo... Eu como leigo, tá, gente? O que eu posso imaginar? Se algum nutricionista ou médico vê esse vídeo, se alguém quiser levar ao nutricionista ou médico e tirar essa dúvida e eu tornar aqui pública, eu vou ter o maior prazer de fazer isso. Mas é que eu interpreto? Que como a feijoada é muito rica em gorduras,
e ela tem uma digestibilidade muito mais difícil e eu comi uma quantidade muito maior. Então o que acontece? A glicemia ela foi subindo aos poucos, só que o que acontece? Ela se manteve alta até agora. Quer dizer, daqui a pouco vai fazer 12 horas que eu comi e eu ainda tô com essa comida no estômago, porque eu não tô acostumado, tá? Eu não tô acostumado com tanto carboidrato. Do arroz, do feijão, da farofa, da banana frita, tá? E eu comi tudo isso. Então o que acontece? Eu tô sentindo meu estômago cheio. Então eu imagino que a minha digestão tenha ficado muito lenta, por isso que eu não tive um pico absurdo, só que em compensação ela ainda tá alta, tá? E eu vou ficar em jejum até amanhã de manhã para consertar isso. E daí amanhã eu vou quebrar o meu jejum com um café com eritritol. Eu vou tentar deixar ele bem docinho. Vou dizer para vocês quanto que eu vou usar. Eu quero que ele fique tão doce quanto estava o café com stevia Olar vegano. Eu quero que ele fique no mesmo nível de doçura do café com stevia para a gente ter um parâmetro de comparação. É óbvio que as quantidades são muito diferentes, porque a stevia é muito potente, o eritritol é menos potente que o açúcar. E daí, mais pra frente, eu vou tomar o cafezinho com açúcar pra gente ver o que acontece. Mas ontem, lembrem-se que foi o pico maior e foi comendo um pedaço de bolo tradicional com açúcar e leite condensado e creme de confeiteiro e fruta e chantilly e farinha de trigo. Então, vejam, olha que interessante. Eu não vou falar o número para vocês, quem quiser assiste o vídeo de ontem. Mas eu cheguei num pico absurdo comendo uma fatia de bolo e eu comi uma pratada de feijoada. Eu não cheguei na metade do caminho não digo, mas assim, em termos de crescimento, cresceu praticamente metade do que cresceu com o bolo. Então, o maior vilão ainda é a combinação de açúcar e farinha de trigo e gordura hidrogenada e leite e, enfim, um bolo tradicional. Ainda foi a maior desgraça glicêmica desses 5 dias. Tá? Um pedaço pequeno de bolo não causou o que causou uma pratada da feijoada e depois ainda fui lá e peguei mais uns pedacinhos. Meu amigo Franquinho não viu, mas eu comi isso hoje. Eu achei que eu fosse morrer, que poderia ser um suicídio, mas não. A única coisa é que a minha glicemia, então, como tradicionalmente eu meço com vocês aqui, eu vou medir, já desceu para 93, tá? Mas que ainda é alto para quem comeu há 10 horas. 10 horas atrás eu comi esse prato, elevou a minha glicemia e ainda tá. Mas percebam que, olha, não tem picos, tá? Não tem grandes picos. Isso é muito bom, né? E amanhã eu vou dizer para vocês, eu vou perceber como eu vou acordar. Vou fazer a experiência do café, que eu vou filmar e vou botar nos stories para vocês verem. E aí vamos ver se o eritritol tem o mesmo efeito da stevia, né? Porque depois a gente vai chegar no xilitol, depois a gente vai ter sucralose, depois a gente vai ter açúcar. Então, amanhã é um dia para mim de bastante trabalho. Não sei que horas eu vou comer, como eu vou comer. Amanhã, domingo, sempre é um dia corrido. Hoje eu passei o dia descansando, tá? Temos que nos unir para colonizar uma nova cidade. Low carb, keto, natureba. Não aguento mais morar numa sociedade atual. Eu acho que eu te entendo, saudável corpo e mente. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou sugestões, deixem nos comentários desse vídeo, tá? Que amanhã eu volto no mesmo horário. Comi pizza hoje, minha glicemia deve ter ido à lua. Pois é. Kaká. Às vezes vai, né? Mas assim, eu tava conversando com um amigo e ele comeu no almoço dele. Ele fez bariátrica. Então o estômago dele cabe quase nada, né? E ele comeu no almoço arroz com leite de coco e peixe.
a glicemia dele foi a 300 e não sei quanto, 300 e cacetada. É que tá no meu celular, que é o que eu tô usando para falar com vocês. Então, assim, isso para mim é um valor complicado, né? A minha feijoada que me deixou em 113, brincadeira de criança, né? Um diabético, ele acorda com mais de 113 em jejum. Então, eu tô tranquilo. Lembrando que eu tô comendo essas coisas, me permitindo para fazer essas medições, né? Se fosse um dia normal, o meu almoço teria sido salada com queijo e ovo, provavelmente, tá? Então, eu encontro vocês amanhã, domingo, né? No final de domingo, começo de segunda-feira, para contar como é que foi meu dia de domingo. Meu dia de domingo é totalmente imprevisível, tá? Pode acontecer de eu passar meu dia inteiro em jejum, pode acontecer domingo eu canto na missa das 15 horas lá no Santuário de São Judas. Lá tem um café. Então, normalmente eu tomo um café preto. E aí eu vou direto para outra missa, na Bom Jesus do Brás. Lá é perigoso, porque tá tendo festa, tem umas barracas. Então, se me der vontade, eu vou comer para fazer a medição para vocês. Se for como um domingo normal, é um dia de eu não comer nada, tá? Um dia de eu comer bem pouca coisa. Mas eu prometo que a quebra do jejum é com o café e o adoçante, tá bom? Obrigado por quem ficou comigo e obrigado por quem está assistindo depois, porque essa live é para ficar salva. E se vocês perderem, fica no IGTV ou vai pro YouTube também, tá bom? Obrigado, beijos. Quem tiver dúvidas, quem tiver sugestão, tipo, come tal coisa, faz tal coisa. Quem quiser mostrar isso para um médico nutricionista que se interessar por dar opinião, estamos abertos, tá? Eu tô aqui absolutamente como uma pessoa que faz low carb e que está compartilhando uma experiência própria, tá bom? Se alguém se beneficiar dessa experiência. Agora, uma coisa que eu já adianto para vocês é que eu, Yuri, tô sentindo o meu discurso muito mais forte. Quando eu falo, gente, não pode comer milho porque não é low carb. Gente, estévia pode usar porque ela não eleva a glicemia. Os estudos mais responsáveis dizem isso. E aí tem muita gente que fala mal de mim pelas costas, profissionais. E muita gente que não acredita mesmo. Então, assim, isso tá corroborando a minha fala. E eu tô achando essa experiência muito boa. Agora, eu confesso para vocês que comer um doce ou um carboidrato, assim, e ter a glicemia tão elevada, porque para quem tá desde o primeiro dia comigo, teve dia que minha glicemia não chegou a 90, né? Não chegou a 80, aliás, acho que o primeiro dia não chegou a 80. Então agora tá em 110 e 113, é um pouco assustador. Mas é absolutamente dentro do normal, tá? Uma glicemia, inclusive, baixa. Significa que eu tô bem sensível à insulina, tá? Isso é uma coisa muito boa. De onde eu vim, de onde eu venho, para onde eu vim, foi uma coisa absurda, porque a minha glicemia em jejum era 135. Quando eu comia alguma coisa, tranquilamente deveria passar dos 350, porque eu sentia taquicardia, eu sentia visão turva, enfim, todos os sintomas de pessoas que têm a glicemia absolutamente alta. Eu achava que era problema de pressão e que era o sal da comida. Eu demorei para me descobrir diabético. E hoje em dia eu não tenho mais diabetes e é por isso que esse quadro mudou, né? E eu espero me manter assim. Quando terminarem esses 14 dias, que eu não precisar mais ficar fazendo experiência nem medindo as coisas, aí eu vou entrar numa cetogênica de pelo menos 21 dias para limpar meu corpo. Tá bom? Beijos para vocês, boa noite, obrigado pela companhia, pela atenção.